Olá, eu me chamo Tina Lemos, eu sou uma ceramista figurativa, artesã do barro, de São José dos Campos. Aqui na nossa região do Vale do Paraíba, somos conhecidas como figureiras. Também sou professora e pesquisadora da cultura popular. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês e sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Como ponto de partida, relacionar como a cultura caipira paulista influenciou os modos de fazer figuras de barro. Falar um pouquinho sobre esses detentores, os mestres figureiros, melhor dizendo, as mestras figureiras, desse saber e fazer e o resguardo, da cultura caipira no Vale do Paraíba paulista, nas suas manifestações culturais, que é possível identificar traços de outras culturas nela. A arte figureira, vamos falar um pouco através das figuras de barro. E o tema central será o presépio caipira do Vale do Paraíba. Vamos falar das histórias dos animais do presépio, que são muitas. Os mestres e as mestras figureiras diziam que muitas figuras não podiam faltar. Era repassado para as futuras gerações que essas figuras são importantes. Então, são figuras que estão ligadas com outros ciclos devocionais. A cerâmica devocional do Vale do Paraíba, a gente vai ter duas vertentes, a santeira e a figureira, que estão entrelaçadas, suas histórias. Não é por acaso a escolha da matéria-prima por esses artesãos. A nossa região é rica em solos argilosos, o que contribuiu para que essa expressão fosse ainda mais difundida e que esse costume se tornou presente em todo o território do Vale do Paraíba. E é a partir desse rico pano de fundo que apresentamos as figuras que compõem o presépio caipira. Então a gente vai ter aí um indicativo de transmissão de saberes. Vamos ter, além do manuseio e da técnica empregada por esses artesãos, esses mestres, que faz parte do nosso patrimônio, é um bem cultural. E nesse sentido, a gente vai também entender e compreender também que essas figuras nos permitem compreender os significados e identificar algumas características comuns atribuídas a elas por seus criadores, a gente tem aí cultura caipira, um passado comum que atuam até hoje como referência da nossa cultura, memória, e que, portanto, elas expressam valores e significados. E embora esses saberes e fazeres com barro não sejam identificados por muitos como arte, e como patrimônio, o barro ele se manteve a matéria-prima principal desses artistas aqui no Vale do Paraíba, na região rural principalmente. Foi muito bem resguardado, até uma resistência até desses mestres artesãos em continuar a modelar em argila e a fazer figuras e contar histórias. Vamos lá falar um pouquinho sobre o presépio e os seus animais. A história da arte figureira e dos presépios estão entrelaçadas. Conta-se os antigos figureiros que eles passaram a modelar suas figuras e montar os seus presépios a partir de um presépio visto por eles no convento Santa Clara, em Taubaté, montado pelos franciscanos, que a partir dali se deu o início desse costume popular.
Desse costume popular, também temos muitas crendices, né, sobre o porquê montar o presépio. Uma delas está de que montar o presépio dentro de casa afasta-se o mal, entre outras contadas pelos figureiros. Uma curiosidade é que os presépios eles começam no início de um casamento, onde o marido ele modela o presépio por 7 anos e depois seguida a mulher monta por 7 anos e aí vai se colocando quem da casa vai montar o presépio. O presépio ele tem uma tradição também de que a cada ano é acrescentada uma figura e tem umas curiosidades a respeito desses animais que compõem o presépio. Vamos lá saber um pouquinho das histórias? A figura que compõe o presépio caipira do Vale do Paraíba, ao todas são 21 figuras. Eu vou falar de algumas principais, então eu vou falar um pouquinho do galo, é uma figura principal, da gambá, do carneirinho e da galinha da Angola. Vamos falar um pouquinho para não ficar muito, né, muita coisa para se falar sobre essas figuras. Então, meu foco central, vamos estar falando sobre essas 4. Os animais do presépio, né, ou a gente pode chamar de figuras do presépio, ele tem uma ligação também com outros ciclos de devoção do homem rural. Então, a gente vai ver muito dessa questão da cultura caipira. A gente vai ter a figura, por exemplo, do galo, né? E como ele é uma figura muito importante que cantou à meia-noite, então é muito natural a gente ver esse galo. Algumas peças que compõem, que são ditas como principais do presépio, vinho dourado. Então a gente vai ter a figura da gambá, né? Que é uma lenda que é muito contada, que foi a gambá das histórias, né, que todos os animais foram ver o menino Jesus, e é uma história muito interessante até pela questão dessa história, ela vem em cima da história popular contada do presépio brasileiro, né, que se conta que os animais foram ver o menino Jesus, então todos os animais. Então é por isso que no presépio do Vale do Paraíba a gente vai ter muitas diversidades de figuras nesse presépio. Pode todas as figuras no presépio? Sim e não. Tem algumas figuras que, por conta dessa história, ele não está presente no presépio. Então a gente vai ter o bode aí, que o bode ele não entra. E é muito engraçado essa história, e eu trago com muito carinho, porque são histórias contadas pelos figureiros. Então, a primeira história da gambá, a mestre Dalina já contava, que diziam que a gambá, quando foi visitar o menino Jesus no presépio, ela tinha acabado de ter filhote. E nisso, a gambá, ela ofereceu de dar mamar para o menino Jesus, ofereceu a Maria, se dispôs, né, a amamentá-lo. Só que Maria, com toda aquela questão dela ser um animal, um gambá, recusou. Mas diz, né, a mestra, que o lado santo de Maria a fez abençoá-la. Então a explicação caipira do porquê que a gambá ela tem filhotes e não tem dor. Então esse relato até você consegue encontrar no documentário da Suza Cremecha, dos figureiros, né, que é a Chuva de Anjos, que depois eu posso até passar para vocês estarem vendo ela mesma contar. É uma belezinha. E aí a gente tem a história dessa gambá. E aí né, o marsupial, né, que não sente dor na hora do parto. A explicação da história caipira se remete ao presépio, né? Então essa curiosidade de que por isso a figurinha da gambá no presépio. Esse é um presépio da mestra figureira, já não está entre nós, que é a Mudinha Benedita Vieira, e a gente vai encontrar a figurinha da gambazinha aqui, compondo, né, esse presépio. É muito interessante.
a figura do bode no presépio, ele não encontra. Essa aqui é uma figura feita pela figureira Maria José de São José dos Campos. Ela não é católica, então a gente vai encontrar nas suas figuras o personagem do bode. Interessante, porque o bode diz que quando o bode, o cabrito, né? Quando o menino Jesus nasceu, que o boi anunciou, ele nasceu, né? Então tem toda uma historinha bonitinha até, né? Diz que ele falou, é mentira. Então diz por isso que os figureiros não fazem o bode, o cabrito no presépio. Assim também diz que alguns presépios não tinham galinhas, né? Porque as galinhas ciscavam para trás, então tem algumas coisas assim ainda em pesquisa. Uma outra figura que a gente vai encontrar no presépio, a gente vai ter o carneirinho de São João. Então a gente vai ter uma ligação do ciclo junino, né? O carneirinho de São João Batista, ele é uma figura importante no presépio, então ele vai estar presente também no presépio e né, como um simbolismo também a São João Batista, né? E acho que fechando o ciclo sazonal, né, dessas manifestações culturais do caipira, né? Uma figura muito interessante que a gente encontra no presépio do Vale Paraíba é a figura das galinhas da Angola. Então aqui a gente vai ter uma figura sagrada, né, nas religiões de matriz africana. Então a figura, e que não só aqui no presépio do Vale Paraíba, mas a gente vai encontrar muita figura, né, da galinha da Angola, né, nos artesanatos, né, de Minas Gerais. E ele tem várias histórias importantes, né, sobre a galinha da Angola, né, desde a criação do mundo, né, até pequenas generosidade feita por ela, né, o porquê que a galinha da Angola ela tem essas pintinhas, né? Ela é toda pintadinha de branco. Aí conta-se, tem lendas contando, né, sobre que ela correu atrás da nuvem de chuva e que foi essas gotinhas de chuvas, as primeiras gotinhas de chuvas a cair, foram que fez com que ela ficasse com o corpinho todo com essas pintinhas brancas, aonde caiu no corpinho negro dela. E a gente vai ter essas coloração, né? A gente vai ter modelos. Esse é uma figura de galinha da Angola de um artesão de São Luís do Paritinga, né? E essa é uma figura da mestra figureira Teca de Taubaté. Então a gente tem umas figuras interessantes. E outra figura polêmica, no presépio, muito falado, é a figura do pavão. Então o pavão ele vem em alguns presépios sendo falado, né, e conhecido em Taubaté como o galinho do céu. E aí conta-se uma história, né, que o prefeito de Taubaté trouxe um casal de pavão e os figureiros artesãos vendo aquela ave lindíssima, né, acabou apelidando a árvore que eram galos do céu, muito bonito, que a partir daí ela passou a compor o presépio no lugar do galo, né? Porque ficou conhecido como galo do céu. Mas os figureiros mais antigos, né? Ele fala que o pavão ele é enfeito, ele tá, que o importante mesmo é o galo, que é necessário ter o galo. E a gente vai ter várias histórias, né? Sobre o galo, questão do galo nas histórias portuguesas, né? Então a gente vai ter o galo de Barcelos e outras histórias, quanto algumas curiosidades, né, desse galo também dentro do catolicismo, né, brasileiro, né? Então a gente tem o galo aí, ele tá mais do que presente. São histórias no presépio, ele tá porque ele cantou à meia-noite, né? Ele anunciou, então ele é uma figura também importante de ter. Então a gente vai ter a figura da vaca que ajudou a aquecer essa noite, era uma noite muito fria, e vamos ter também a figura do burrinho, né, que vai compor ali o presépio. E uma história muito engraçada, que infelizmente eu não tenho uma figura da gambazinha, né, uma história familiar, tradicional, de um figureiro também em memória, né, de São José dos Campos,
Luiz Ragazzini, ele contava uma versão do porquê que as gambás brasileiras tinham os rabos depenados, né, os rabos pelados, né? Aí ele conta que na noite de Natal, a gambá, ele queria ser prestativo também, assim como o burro e a vaquinha, queria ajudar a aquecer. Diziam-se que era uma noite muito fria. E ele decidiu então fazer uma pequena fogueira para ajudar a aquecê-los. O que ele não sabia é que ele não tinha a mínima habilidade para se fazer uma fogueira. Todo atrapalhado, ele acabou colocando fogo no próprio rabinho, próprio rabo. Então dizem que é por isso que as nossas gambás brasileiras têm os rabinhos pelados, né, sem pelo, e é maravilhoso. Então tem outras histórias, assim a gente vai encontrar umas curiosidades, por exemplo, a gambá, também voltando de novo dessas narrativas da gambá, dizem que é por conta das parteiras, que quando as mulheres antigamente iam dar à luz, para que ela não sentisse dor, se colocava uma pele de gambá na barriga para aliviar as dores do parto. Então, uma outra narrativa contando, então a gente vai ter uma importância também da gambá ali para o momento que a Maria, né, grávida, estava no processo de dar à luz. E a gente vai ter, né, como tem os olhos de gambá, que é da região mais da região, acho que da Amazônia, do Pará, que realmente é produzido um óleo de gambá na medicina popular para se aliviar realmente as dores do parto, né? E aí a gente vai ter o interessante, né, que a gente vai ter muito ligado essa medicina popular essas bezendeiras, né, que tem uma ligação com tanto a africana como a indígena. Então a da gambá está mais ligado a essas histórias da medicina popular indígena. Então, a gente tem a gambá está ali também simbolizando também o momento todo da mulher, né, feminino, né, a questão do parto e tudo que o envolve. E temos outras histórias também, né? Outra figura muito contada no presépio da história é a história da galinha d'Angola, né? Conta que a explicação caipira, por que a galinha d'Angola ela não choca os seus ovos, e tá também ligada, a história também está ligada ao presépio, essa figura. Então conta que quando todos os animais foram ver o menino Jesus, visitá-lo, que a galinha Carijó passou para convidar a sua amiga a galinha d'Angola e falou, vamos. Só que a galinha d'Angola ela estava chocando seus ovos, e a galinha Carijó ela falou, você não vai? E a galinha d'Angola falou assim, não, eu não irei, né? Eu estou chocando meus ovos. Mas de tanto a galinha Carijó falar para ela, vamos, né? E ficar insistindo, a galinha d'Angola abandonou o seu ninho e foi. Nisso, no meio do caminho, né? A galinha d'Angola, no meio do caminho, encontrou já a galinha Carijó voltando, a galinha caipira voltando, e falou, nossa, mas você ainda está no meio do caminho, eu já estou voltando. E a galinha d'Angola falou para ela, é porque eu tô fraca. E nisso, os anjos vendo, né, o que a galinha Carijó fez com a galinha d'Angola, colocou que desde aquele dia a galinha Carijó ia chocar os ovos da galinha d'Angola, que essa estava sendo isenta de chocar seus ovos. Então essa é uma outra explicação caipira do porquê que a galinha d'Angola não choca os seus ovos, e que para você ter um filhotinho de galinha d'Angola, né, é necessário você retirar os ovos da galinha d'Angola, né, encontrar esses ovos, o ninho da galinha d'Angola, e colocar
para a galinha carijó chocá-los, né? Então diz que essa é uma outra explicação também, outra história caipira. E é uma figura que também que a gente vai encontrar muito nos presépios, principalmente nos presépios taubatianos de Taubaté. E essas e outras histórias, muito ainda por descobrir sobre as figuras do presépio, né? Então a gente vai ter também a parte da ornamentação desse presépio, né? Das flores em volta, que é totalmente de origem aí indígena. Diz que os jesuítas eles enfeitavam, eles deixavam para esse ornamento, esse enfeite dessas capelinhas, né? dessas lapinhas para os indígenas realizar, e eles vinham só com as figuras compondo as histórias. E a gente vai ter muito essa questão de você, na nossa e aí eu falo de tradição familiar, de você ter muitas flores, né? Muitas flores e muito verde nesses presépios, né? Nos presépios do Vale do Paraíba. Então é muito comum de ter nas casas um local já para se colocar esse presépio, e também as flores mais bonitas da época, elas são levadas para dentro de casa para ajudar nesse enfeite. E aí temos muitas outras histórias ainda a pesquisar, né, sobre as figuras que compõem o presépio aqui do Vale. E acredito que tem várias outras que também estão incorporadas, né, que se ligam, né, a esse presépio, né, esse Natal brasileiro, né, dentro das artes populares do Brasil. Então, a gente vai ter várias histórias, né, sobre a questão de que tem uma ligação, que como foi Deus, que dizem que Deus foi o primeiro artesão, né, que modelou o homem. Então a gente tem umas outras identificações que a gente vai estar também encontrando, muito desses traços, né, também histórias populares brasileiras também, na questão da criação. Então a gente vai ter uma pesquisa também que vai ser, mas pode cobra no presépio? Quando fez o Rossini, né, ele fez uma exposição no Museu do Folclore, né, no estado de São Paulo, o presépio que lá foi exposto, né, da Francisca Maria Froz, de São José dos Campos, vinha um texto bem grande, assim, até cobra no presépio. Então a gente vai ter vários elementos nesse presépio, né? Então hoje a gente vai encontrar capivaras, né, que é muito comum nos meus presépios eu fazer a capivara. Então alguns elementos também de aves locais. Então a gente vai estar João de Barro, aí vai ter esses passarinhos, né, também que estão compondo como enfeite, né. Então eu quis trazer um pouquinho dessa história, né, para vocês, desses saberes, né, das figuras, né, que como que foi que a gente tem uma arte popular e umas histórias, né, muito legal, assim, sobre as cenas bucólicas dos carros de boi, a gente vai ter várias chuvas, as famosas chuvas, que são essas figuras penduradas no arame, né, que vai estar nos elementos dessa arte figureira o ano todo, mas que o foco dessas figuras também, elas estarão presentes nesse presépio do Vale do Paraíba. E aí eu quero só agradecer, espero, né, ter passado um pouquinho da minha arte, um pouquinho da minha pesquisa e das histórias para você, agradecer o convite, muito obrigada a todos, e foi um grande prazer estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre a arte figurativa, né, folclórica aqui, ou a cerâmica popular do Vale do Paraíba. Um abraço a todos, um Feliz Natal para vocês, para todo mundo. Tudo de bom.